Glória a Deus. Bom dia, amados irmãos. Que a graça do Senhor possa alcançar teu coração nesta manhã. Que a palavra do Senhor possa nos envolver com alegria. Como é gostoso a gente estar na casa do Senhor, não é verdade? Você pode ficar um pouquinho em pé? Vamos orar ao Senhor. Pai, que delícia é estar na tua presença. Como é gostoso poder adorar o teu santo nome. Pai, se nós estamos vivos e aqui, é por causa da tua graça. E nós queremos te agradecer, ó Deus. Queremos te dizer, Senhor, muito obrigado. O Senhor tem nos dado mais um dia de vida. E não é um dia qualquer, é um dia em que o Senhor quer nos usar para falar a nossa nação, através do nosso voto, da nossa posição. Oramos, Senhor, pela nossa nação. Espírito Santo de Deus, derrama da tua graça. Nós já te agradecemos porque a tua vontade soberana será realizada também no dia de hoje na nossa nação. E a gente ora, ó Deus, como diz a tua palavra, bem-aventurado, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, a nossa oração nesta manhã, que o Senhor nos lidere para abençoar vidas, mas que o Senhor lidere a nossa nação para abençoar outras nações. Pai, traz temor ao nosso coração, não medo de Ti, mas reverência, sabendo que nada é impossível ao Senhor, sabendo que o Senhor tem prazer em conduzir a nossa vida, saber que o Senhor pega na nossa mão para nos mostrar o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Obrigado, Paizinho querido, pela oportunidade de adorarmos o Senhor nesta manhã. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra. Senhor, queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. O Senhor nos perdoou os pecados. O Senhor nos alcançou para Ti. O Senhor abriu as portas do céu para nós. E o Senhor quer nos usar, enquanto vivemos aqui, para ser luz no meio da escuridão. Para ser bênção no meio do caos. E é por isso que nós te adoramos, Senhor. Adoramos porque o Senhor nos alcançou, ainda sujo, distante do Senhor, e nos colocou sobre a rocha, e colocou sobre os nossos lábios um cântico novo, um cântico a Ti, somente a Ti, Deus vivo e poderoso, nós queremos adorar. Recebe toda a honra, toda a glória, toda a majestade, no nome mais lindo, o doce nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Ainda em pé, vamos adorar ao nosso Deus.
Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Senta não, que nós vamos cantar mais. Vamos cantar. É muito bom estarmos juntos aqui, irmãos, para louvarmos, adorarmos ao nosso Deus. E agora essa canção foi a adoração. A adoração é pelo que Deus é e cantamos agora tudo o que Ele é. Ele é lindo, né, irmãos? Deus é muito lindo. E agora vamos continuar cantando, louvando a Deus. E o louvor é pelo que Deus faz. Vamos cantar agora, grandioso és tu, pelas misericórdias, pelas maravilhas. Deus fez o céu, a terra, os animais, a natureza, fez a mim, fez você. Olha só que beleza, que irmãos lindos aqui cantando juntos. Vamos soltar a voz com alegria agora. Hoje estamos com uma turma aqui, maioria da escola de música, o nosso 100, o professor Jonas ali, e a galera das cobras, está muito legal. Fora o nosso pessoal aqui da orquestra, todo domingo, é muito bom estarmos juntos. Tá vendo, Benê? Vamos cantar ao vivo com essa galera aí, ó. Vai ser bom demais. Irmãos, grandioso eu estou. Vou soltar a voz. Se eu enxergar aqui, irmão, estou meio cego porque sem óculos e muita luz. Mas vamos ver aqui. Djalminha, você está enxergando bem? O pessoal do Mini aqui, solta. Pato, sem quen-quen, para cantar de verdade. Solta a voz. Cordeiro de Deus, solta a voz. Zé Carlos, Raquel, solta a voz. Luana. Irmã Jerusa, canta mais forte que o Benevis hoje. Eu quero ver, hein? Vamos lá, soltar a voz. Laurênio, meu tenor, canta aí com alegria, solta a voz. Caleb, está de folga aqui hoje, canta aí, cara. Solta a voz. Vamos lá, irmãos. Grandioso és tu. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Olha que delícia. Sandoval, canta aí, filho. Solta essa voz. Vamos lá. Vamos, Éder. Vai bonito, vamos lá. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar, vamos lá, quero ouvir. Matais e olhando os montes. Vamos, Chico. Vamos lá. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu me... Vamos, Lídia. Você em casa, canta com a gente também. Alegria. Vai, Mário, solta a voz. Maravilha. Grandioso és tu.
celeste então me transportar. Adorarei, prostrarei para sempre. Atenção, hein? Meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. O nosso informativo começa agora. Fique atento às nossas atividades. Nos dias 23 e 24 de novembro, acontece em nossa igreja a primeira conferência de pré-adolescentes para meninos e meninas de 10 a 14 anos, com o tema Geração 100. Somos a geração que vai compartilhar Jesus. As inscrições podem ser feitas em nosso site por apenas R$40 e o pagamento deve ser feito na secretaria da igreja. Mais informações com a tia Tati ou pelo fone 3041 4406. No próximo mês, nossa igreja recebe o 15º Congresso Nacional do Êxodos Brasil, para apresentar uma visão bíblica sobre a sexualidade humana, oferecendo esperança aos que buscam ajuda nesta área. O evento acontece nos dias 16 a 18 de novembro, com um time de preletores renomados como missionária Andréa Vargas, Carla Pinheiro, David Ricker, entre outros. As inscrições podem ser feitas no site exodos.org.br e o investimento é de apenas R$200. Vem aí o acampamento de adolescentes da nossa igreja, com o tema Livres. Uma palavra do alto, muita música do céu, diversão e muita comunhão com Deus e com a galera. O evento acontece nos dias 14 e 15 de novembro, na Chácara Água Boa. O investimento é de apenas R$80 e as inscrições podem ser feitas pelo site da igreja. Everyone has influence. You have influence. And every morning brings with it a simple invitation to engage the work before you, whatever your work is to do, with focus, with great energy, and with passion. In the big and small moments. But what is the point of all the work, the hard-won trust, the glorious splatters and strokes of progress, if it fades away, forgotten? This is why you put your hands to the work that will leave bold impressions long after you're done. So keep going. Bring us your teaching, your making, your building, your toiling, your parenting, your investing, your inspiring. These are your personal acts of leadership. This is your influence. O nosso informativo termina aqui. Confira essas informações mais detalhadas no seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.
Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue conosco. Amém? Vamos estar juntos nesta manhã com saúde, na graça do Senhor. Isso é muito bom. É bênção do nosso Deus poder estar aqui nesta manhã com as nossas crianças e pré-adolescentes. Hoje o nosso Drops está destacando sobre algo muito importante. Sempre é muito importante, né? Mas é algo que está acontecendo nas escolas e nós, como pais, precisamos estar atentos. Então, você que tem filho aí na idade escolar, esteja atento, ouça o Drops com detalhes para que você possa conversar com o seu filho. Nós precisamos estar sempre lembrando que as crianças elas são como esponjinhas, né? Elas vão sugando, elas vão pegando aquilo que elas vão vendo, que vai sendo passado para elas. Então, nós precisamos, como pais, como discipuladores, estarmos realmente passando constantemente. Eu gosto sempre de lembrar que a Bíblia lá em Deuteronômio fala, né? Andando pelo caminho, assentada em sua casa. Isso é um detalhe que Deus nos deu para nos dizer, olha, é em todo o tempo, não descanse, é em todo o tempo. Temos que ser assim em todo o tempo. E está rolando aí a festa do Halloween, né? E nós precisamos sentar com as nossas crianças, com os nossos filhos e explicar, porque eles vão sendo levados por aquilo que eles são ensinados. E se o professor é um líder muito forte na vida das crianças, mas nós precisamos ser muito mais fortes com a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós não podemos adorar, dar a nossa adoração a outro Deus, e somente realmente ao nosso Deus. E essa é uma festa que ela foi criada com um propósito de adoração aos mortos, a uma deusa que era tida como deusa da perfeição. Então, nós precisamos ensinar aos nossos filhos o porquê dessa festa, por que ela foi feita, para que ela foi feita, por que ela existe, para que as nossas crianças não sejam levadas pelo que as outras pessoas vão dizer. Porque os amigos, o professor, a própria escola, eles vão dizer o quê? Não tem nada a ver. É só uma comemoração. E assim, meus queridos, são todos os eventos, todas as coisas, como a festa junina, como outras comemorações que são feitas, que sempre não tem nada a ver para eles. Até há muitas pessoas que estão comemorando, que fazem na própria escola, muitos alunos, muitas crianças, elas não sabem o porquê. E nós sabemos o porquê nós estamos aqui. Porque Jesus morreu lá na cruz para que nós fôssemos libertos e prostássemos diante dele e adorássemos somente a Deus, o único Deus. E a Bíblia ainda nos diz que, ali em Coríntios, nós somos ensinados que nós não devemos comer aquilo que é sacrificado aos ídolos. São festas que são feitas não com o propósito de adoração a Deus. Então, converse com o seu filho, sente, explique direitinho, mostre para ele na palavra de Deus. As crianças, enquanto elas estão na fase de aprendizagem, até os 7 anos, você vai conversar, você vai explicar, eles vão entender, você vai passar realmente o princípio da palavra de Deus, você tem trazido, você tem ensinado, você tem vivido isso dentro da sua casa, eles não vão querer deixar de adorar ao Deus verdadeiro, não vão querer entristecer o coração do nosso Deus. Nós estamos ali diante das crianças, ali no Mini, e a gente vê quando a gente propõe o ensino, quantas vezes as crianças elas manifestam, né, o que está acontecendo dentro da casa, qual é a posição, o que tem acontecido com o papai ou com a mamãe. Então, nós somos o exemplo. Aquilo que nós acreditarmos, que nós passarmos realmente com firmeza para os nossos filhos, eles vão entender. E nós precisamos estar atentos, porque mesmo nós convivendo aqui, às vezes com amigos mesmo daqui que estão lá na escola, cada um dentro da sua família tem um pensamento, mas nós precisamos ser firmes com a palavra de Deus. Não tenha medo de ser firme com o seu filho, sabe? Porque ele não sabe ainda. Ele não sabe o que é melhor ainda, ele não sabe o fundamento das coisas, ele necessita de que você passe isso para ele. Então, não tenha esse medo, porque depois ele vai te agradecer. Amém? Então, ouça o Drops e converse com o seu filho essa semana, porque está rolando muita festa aí nas escolas e eles estão sendo convidados. A minha filha já foi convidada mais de uma vez, então é nossa hora de realmente passarmos aquilo que o nosso Deus quer e adorarmos a Deus juntamente com a nossa família. Convido a igreja a se colocar em pé, nós vamos receber os facilitadores e vamos interceder pelas nossas crianças pré-adolescentes, né, que estão envolvidos no mundo, mas que não podem também viver como aquelas pessoas que vivem no mundo. Estenda a sua mão, esteja intercedendo pelos facilitadores e clame ao Senhor aí pela vida da criança que tem vindo aqui, pelo seu filho, por todas as crianças que nós temos tido contato.
Paizinho, nós queremos nesta manhã te agradecer mais uma vez, porque a tua fidelidade, ó Deus, ela é eterna, ela é sempre, ela é constante em nossa vida. Pai, nós queremos nesta manhã, ó Deus, dizermos que nós estamos felizes de estar aqui, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, nos deu liberdade, ó Deus, de estar na tua presença. Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha com o teu manto de proteção sobre a mente, sobre o coração das nossas crianças, pré-adolescentes, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, ter o desejo único de adorar somente ao Senhor. Dá entendimento. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com sabedoria do teu Espírito Santo na vida de cada facilitador nessa manhã, na vida de nós como pais, ó Deus, para que nós possamos saber como instruir, como compartilhar a palavra do Senhor aos nossos filhos e principalmente, ó Deus, que nós possamos viver e escolher adorar somente ao Senhor, para que os nossos filhos possam ver o Senhor na nossa vida. Nós pedimos a tua direção em todos os cultos nesse dia e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças e os pré-adolescentes lá no fundo. Glória a Deus, maravilha, né? Que bênção. Os queridos podem se assentar, pode ficar tranquilo que a criançada estará sendo bem cuidada, orientada e preparada para crescer em Cristo Jesus. Amém? Queremos conhecer os nossos visitantes, você que escolheu esta manhã e esse local para adorar o nosso Deus. A gente quer te identificar e dar um abraço muito gostoso. Você pode ficar em pé só um pouquinho, para a gente chegar até você. Quem são os nossos visitantes convidados? Por gentileza, fique em pé. Nós temos aqui, glória a Deus, temos aqui, maravilha. Então a igreja vai chegar ali junto, dá um abraço, gostoso, pergunta o nome. Que bênção, glória a Deus, glória a Deus. Como é bom receber gente boa e abençoada no nosso meio, que você se sinta bem à vontade. Muito obrigado. Pode se assentar. Nós vamos acompanhar, queridos, um vídeo que conta um pouco mais a história do nosso centenário. A nossa igreja tem 100 anos, completou 100 anos. E ela tem muita história linda para compartilhar. Vamos acompanhar. No início do século XX, o Brasil era ainda uma república jovem, com conquistas importantes e, de certa forma, bem recentes, como a abolição da escravatura e a primeira Constituição brasileira. Era um país de dimensões continentais, sem facilidades tecnológicas da atualidade. Corria então contra o tempo e contra as dificuldades para crescer e se estabelecer como nação. Naquele tempo, os atuais estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ainda eram um só, chamado de Estado de Mato Grosso. Com a finalidade de promover o desenvolvimento, o governo do estado incentivava o comércio, a imigração de uruguaios, argentinos e outros. Eles começaram a chegar especialmente à cidade de Corumbá, que deixava de ser uma pequena vila para tomar porte de cidade. Juntamente com os imigrantes, chegaram a Corumbá pessoas de várias partes do país. Entre elas estavam os cristãos de várias denominações, que começavam a se reunir para cultuarem a Deus. Na ocasião, um desses adoradores, chamado João Gregório Urbieta, recebeu uma cópia do Jornal Batista, publicada na cidade do Rio de Janeiro. Era o veículo oficial pelo qual a Convenção Batista Brasileira se fazia presente nas igrejas filiadas. Logo, o irmão Gregório se valeu das informações do jornal para pedir à convenção o envio de um pastor para conduzir aqueles cristãos. Passado algum tempo, a convenção tomou conhecimento do pedido e enviou o missionário americano Arthur B. Detter, que organizou em Corumbá a primeira igreja batista do estado de Mato Grosso, UNO, em 20 de agosto de 1911, deixando como responsável pelos trabalhos o próprio irmão João Gregório Urbieta. Enquanto o evangelho crescia no território mato-grossense, na Europa começava a Primeira Guerra Mundial.
Em meados de 1910, fugindo dos conflitos, chegam ao Brasil milhares de imigrantes. Corumbá recebe centenas de sírios, libaneses, turcos, armênios e jordanianos. Poucos anos depois, vindos de São Paulo para Campo Grande, chegam os japoneses, em razão da chegada da Estrada de Ferro Noroeste, notável contribuição para o crescimento econômico e social do estado naquela época. A recém-organizada igreja de Corumbá se fortalecia. Dentre os irmãos que lá congregavam, estava um jovem chamado Manuel Carlos Rondon, conhecido como Carlito, que cumpria o serviço militar naquela cidade. Sua história é linda. Um dia, num culto ao ar livre, ouviu falar de Jesus. Foi então convidado a assistir o culto na Igreja Batista, momento em que entregou a sua vida ao Senhor. Carlito tornou-se um fervoroso estudante da palavra, buscando aprender mais e mais sempre que podia. Em 1915, o compromisso de Carlito com as Forças Armadas termina e ele retorna para sua família em Campo Grande. Mas havia uma grande diferença: ele se tornara um protestante, como eram chamados, de modo geral, os evangélicos naquela época. Ao chegar em casa e abrir a mala, Carlito retira dela a sua Bíblia e proclama que é um crente no Senhor Jesus. O silêncio diante da bombástica notícia toma a casa. A resistência de seus familiares foi grande, mas ele não desanimou. Ao contrário, no café, no almoço ou quando era possível, lia a Bíblia e explicava a mensagem aos que o ouviam. O público começou a crescer. Nos finais de semana, as reuniões regulares aumentavam e, junto com elas, os convertidos a Jesus. Sentados embaixo de frondosas árvores, já contavam-se mais de 30 pessoas, entre amigos e familiares de Carlito. À luz das Escrituras, aquele jovem tinha uma igreja em sua casa e liderava aquele grupo com grande ânimo. Ele até poderia ser chamado de nosso primeiro líder de célula, e aquele grupo de a célula-mãe da Primeira Batista. Passaram-se 2 anos. E Carlito procurou sua igreja de origem, em Corumbá, para ajudá-lo na organização do trabalho em Campo Grande, no que foi prontamente atendido. E mais, associaram-se a ele também os irmãos da recente Igreja Batista, formada na cidade de Aquidauana. Foi quase simultaneamente que o trabalho batista chegou às cidades de Aquidauana e Campo Grande. Diante disso, havia a necessidade urgente de obreiros para aquelas comunidades de discípulos de Jesus. Na ocasião, o pastor Arthur Detter, então secretário da Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira, é convidado para fazer uma série de conferências evangelísticas num cinema em Aquidauana. Aproveitando a ocasião, em 14 de dezembro de 1917, o pastor Detter promove o concílio para ordenar ao ministério pastoral 2 irmãos, Francisco Correia de Araújo, para dirigir a Igreja Batista de Aquidauana, e Silidônio Urbieta, para ser o pastor da Igreja Batista em Campo Grande. Era o início de uma grande história. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor por essa história incrível. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós fazemos parte dessa história. A cada dia, a cada momento, nós estamos escrevendo um pouquinho mais, um pouco dessa história. E você pode começar a sonhar daqui a 10, 20, 50, 100 próximos anos, pessoas que vão dizer, olha, o João, a Maria também impactou a minha vida. A história está aí, nós podemos fazer parte dela em nome de Jesus. Quero dar 2 ênfases ao momento da comunicação que nos foi passado. A primeira é que nós vamos ter a conferência Summit, de 8, 9 e 10 de novembro. E a gente tem aprendido que tudo melhora quando o líder melhora. Isso causa impacto, influência em volta das pessoas. Então é uma grande oportunidade de você se inscrever pelo site da igreja e participar da Conferência Summit. É o maior evento de liderança cristã do planeta, é o Summit. Então você tem a grande oportunidade de se preparar e desenvolver as ferramentas que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Então, 8, 9 e 10, o Summit. Também quero compartilhar com os amados irmãos, acompanhando as finanças da nossa igreja. No mês de setembro, os irmãos
podem observar, dos 100% do nosso orçamento, nós alcançamos 96% para a glória de Deus. Agora em outubro, hoje é o último domingo, né, nós temos ainda para alcançar 33%. E não tenho dúvida que nos 4 cultos, o culto de ontem e os 4 de hoje, nós vamos alcançar em nome de Jesus. Para que você possa cada dia agradecer a Deus pela fidelidade dele, do Senhor na sua vida, provendo, provisionando, e você possa com alegria e gratidão dizer: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero ser grato ao Senhor por tudo o que o Senhor tem realizado na minha vida. É por isso, meus amados, que nós vamos adorar o Senhor agora, nós vamos louvar ao Senhor, e você vai ter oportunidade de devolver os dízimos, ofertas, seja de missões, amor de verdade, e você vai poder participar nessa grande festa de celebração. Vamos adorá-lo e vamos contribuir. Irmãos todos. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe, sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Pode sentar. Chega para cá, Márcio Bonfim. Vamos adorar ao Senhor. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.
cantos de louvor. Cantemos ao nosso Deus com fervor e amor. Cantemos ao Rei do céu, cantemos. Dai glória a Deus nosso Pai, cantai louvor e honra. Dai glória a Deus nosso Pai, cantai o seu louvor. Louvor. Cantemos ao nosso Deus com fervor e amor. Cantemos ao Rei do céu cantos de louvor. Cantemos ao nosso Deus com fervor e amor. Cantemos ao Rei do céu cantos de louvor. A Deus ai a glória por seu grande amor. A honra e a glória, a honra e a glória. Dai louvor ao Senhor, cantai, cantai louvor e honra. Cantai louvor. Cantemos ao nosso Deus, cantemos ao nosso Deus, cantemos louvor. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Cantemos ao nosso Deus louvor. Que bênção, que maravilha, queridos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em 2º livro de Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. 2º livro de Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Quero compartilhar um pouquinho com os amados irmãos sobre segredos espirituais da vida. Segredos espirituais da vida. E esse texto, muito precioso para nós, tem sido uma bênção na minha vida, eu desejo compartilhar com os queridos. 2º livro de Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Verso 5. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado. Como é gostoso adorar o teu santo nome. Pai querido, ninguém veio aqui para ouvir o Djalma. A gente veio aqui para ouvir o Senhor. Escutar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fala ao nosso coração como o Senhor já tem ministrado através dos louvores, dos vídeos, das comunicações. Fala também, ó Deus, ao nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a encontrar os segredos espirituais que o Senhor tem para a nossa vida. Nos ajuda, Paizinho querido, nós te pedimos, nós te imploramos, no doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, quando a gente pensa nos segredos espirituais da vida, imagina quando alguém que cozinha muito bem convida você ou para um almoço, ou para um jantar, para uma refeição, e aí prepara aquela comida com tanto gosto, tanto zelo, tanta dedicação,
e as pessoas começam a comentar: puxa vida, que segredo que você utilizou na comida, porque está tão gostosa, tão diferente, está uma delícia. Tem gente que fala assim: ó, o meu segredo é este. Tem gente que fala assim: ah, não dá para contar não. Tem gente que prefere guardar o segredo, não é verdade? Eu lembro que eu fui convidado para uma festa surpresa de um pastor, um discípulo nosso. E a esposa que estava organizando, e ela estava vendo todos os detalhes, e tudo fazendo sem que o esposo, o pastor, também soubesse. Então era tudo cheio de segredos. E somente quando ele chegou lá na igreja, viu uma multidão, viu tudo preparado, e ele falou assim: gente, eu sabia que vocês iam aprontar alguma coisa, mas não imaginava que vocês conseguiriam guardar tantos segredos para esse momento. Segredos espirituais da vida, queridos. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver os discípulos aqui de Eliseu, que era o profeta de Deus. Eles perceberam: olha, a nossa casa de profetas está pequena demais, nós precisamos ampliar, construir algo talvez até maior. E eles convocaram mais pessoas para irem até o Rio Jordão, para poder cortar árvores, para ampliar o espaço ou para construir um lugar maior e melhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre segredos espirituais da vida, queridos. Todo mundo quer crescer, tenho certeza. Ninguém nasceu e disse assim: ó, eu nasci para ser um fracasso. Todo mundo quer crescer, seja em qualquer área da vida. Todo mundo quer se dar bem na vida, mas acredito que nem todo mundo aprenderam a utilizar os princípios corretos que eu gostaria de compartilhar. Todo servo do Senhor cresce quando obedece. Você pode repetir isso comigo? Todo servo do Senhor cresce quando obedece. A palavra-chave aqui para nós é crescimento, queridos. E vamos aprender alguns desses segredos para a nossa vida, para crescermos na nossa vida. E o primeiro deles é que a gente possa, em Cristo Jesus, sonhar, né? Pessoas que sonham sabem aonde desejam chegar, aonde querem chegar. Então, primeira coisa, sonhar. Com o que você sonha? O versículo 1 está dizendo que, como vês, o lugar onde nos reunimos é pequeno demais para nós. Havia um discípulo aqui que estava sonhando numa casa maior, num espaço maior. Querido, sonhar é visualizar o futuro, mesmo quando ele ainda não chegou. Sonhar é quando eu olho lá para frente e eu sei aonde eu quero chegar. Aonde você quer chegar daqui a 5 anos? Pastor, eu nem sei se eu vou estar vivo daqui a 5 minutos. Não, é verdade, nem você nem eu. Mas a gente deve planejar. A palavra de Deus em Provérbios diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Eu preciso planejar. Deus vai dizer sim ou não. Aonde você quer chegar daqui a 5 anos? Pastor, eu já estou com 70. Queridos, Abraão tinha 75 anos quando começou a ouvir a voz de Deus. Quando começou a sonhar com os projetos de Deus. Samuel era pequenino, um adolescente, quando começou a ouvir a voz de Deus. Então, com que você tem sonhado? Lá no seu trabalho, com que você tem sonhado? Nos seus estudos, na sua vida, qual é o projeto que você tem para você, meu amado? Porque quem não sonha não chega a lugar nenhum. Eu preciso sonhar. Tem pessoas que talvez pelas decepções da vida no dia a dia, decepções com as organizações, com as pessoas, elas começam a se fechar numa redoma. Elas começam a se isolar para se proteger. No primeiro momento isso até ajuda, mas depois esse isolamento, esse afastamento começa a te deixar tão distante que você se sente sozinho. Eu lembro, estudando alguns anos atrás, a vida de Walt Disney, que criou a Disney World. A Disney World foi organizada, inaugurada em 1971. E o sonho aconteceu 11 anos antes.
E o Walt Disney, ele não teve a oportunidade de estar na inauguração do parque de diversões. Ele morreu, uma enfermidade, elefantíase. E ele, por não ter podido estar presente, o primeiro vice-presidente que se tornou o presidente, estava para cortar a fita de inauguração e estava dizendo no seu discurso: pena que seu Walt Disney não pôde ver o seu sonho. E aí a esposa imediatamente tomou a palavra e disse: olha, pelo contrário, ele foi o primeiro a sonhar com essa realidade. E se nós estamos aqui, é porque alguém começou a sonhar. Queridos, vocês viram um vídeo aqui do Urbieta. Ele começou a sonhar, ele começou a visualizar e falou assim: não podemos ficar parados. Ele começou a alcançar a sua família, amigos. Com o que você tem sonhado? Quais são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Esse é o primeiro segredo para quem deseja crescer, precisa sonhar. Não é só sonhar, queridos, para ter uma boa casa, um bom carro, isso é pouco demais. Estava agora em Águas de Lindóia, São Paulo, num congresso Multiplique, e estava conversando com a Germana e o André. Eles tinham em São Paulo uma clínica dentária, os dois, muito bem de vida, e eles decidiram participar de um projeto na Amazônia. Eles foram uma vez, foram uma segunda vez, foram uma terceira vez, e Deus falando no coração deles. Eles começaram a sonhar em abençoar vidas ali na Amazônia. Eles tinham 6 funcionários na clínica de odontologia em São Paulo. E eles estavam com medo de um falar com o outro sobre aquilo que Deus estava colocando na vida deles. E eles retornaram a São Paulo, ficou naquela luta, e Deus ministrando no coração: estou sonhando com vocês, estou sonhando com vocês. Até que chegou um dia, eles não aguentaram, e abriu o coração de um para com o outro. E os dois diziam: Deus também falou isso comigo. E aí então eles tomaram uma decisão, venderam aquela clínica, acertaram tudo que era necessário fazer com os funcionários e foram para a Amazônia e criaram o programa Novo Sorriso. Nas primeiras 2 semanas, o André estava numa escola, dando palestras para as crianças, e do lado, na sala ao lado, era uma escola, não era um hospital, havia uma enfermeira fazendo um parto de uma mulher, e essa mulher era surda. E havia risco de morrer, e aí pediu ajuda na sala ao lado para o médico, dentista. Ele falou: mas eu sou dentista. Eu falei assim: eu sou enfermeira, então você sabe mais do que eu. E os dois foram lá e fizeram o parto. E o André chorava e dizia assim: eu nunca imaginava que Deus iria me dar o privilégio de poder ajudar no parto de uma criança. E nasceu aquela criança. E a avó daquela criança, que não era surda, disse: olha, a mãe vai colocar o seu nome naquela criança, naquele menino, André. E eles estavam lá, em Águas de Lindóia, mais uma vez, e eles estavam apresentando uma família. A Stephanie, de 7 anos, Cláudio, não lembro o nome da esposa agora, e um bebê no colo, e eles estavam ali dizendo: nós estamos prontos para ir, só falta o sustento. E naquele auditório, naquela manhã, o sustento foi levantado para que eles pudessem ir para a Amazônia. E o pastor Fernando Brandão perguntava para a Stephanie, de 7 anos: por que você quer ir para a Amazônia? E ela dizia: eu quero e sonho em pregar o Evangelho do Senhor Jesus ali na Amazônia. 7 anos. Com que você sonha, meu amado irmão? Deus tem um sonho para mim e para você. Deus tem um projeto para mim e para você. E eu preciso sonhar os sonhos de Deus. Quando eu não sonho os sonhos de Deus, eu começo a criar sonhos para mim mesmo. E aí eu vou preenchendo, trocar carro, casa. Não sou nada contra isso. Continue. Mas pergunte para Deus: Deus, qual é o sonho que o Senhor tem para a minha vida? Não importa a experiência de vida que você tem. Não importa a idade que você tem. Estávamos há umas 2 semanas atrás no Chile. O pastor Gilson foi participar do primeiro congresso de células ou de igreja multiplicadora lá na cidade de Temuco. Conheci um senhor, 77 anos de idade. Ele falava assim: olha, eu já não tenho tanto vigor. Eu estava cansado.
mas depois desse congresso, eu quero dizer que todo o resto da minha vida, Senhor, me usa, me usa. E ele falou assim, você pode orar por mim? E aí eu peguei o nome dele, bati uma foto, eu estou orando por ele, para que Deus o use, 77 anos de idade, queridos. Com o que você está sonhando? Sonhe os sonhos que Deus tem para a sua vida. Quem sonha, começa a crescer. Segunda coisa que a gente vai aprendendo aqui, nesse texto. Opa. Deixa eu voltar. Aí, crescimento pessoal. Repete comigo. Crescimento pessoal. Quem não quer crescer, queridos? Todo mundo quer crescer, mas nem todo mundo cresce. Nem todo mundo cresce. Eliseu aqui mostra o texto, meus amados, que ele foi um discípulo maduro. E eu tenho aprendido, meus amados irmãos, que para crescer por fora, para impactar vidas de pessoas por fora, eu preciso primeiro crescer por dentro. Eu preciso crescer por dentro. Conheço pessoas que vivem dificuldades na vida há anos e não superam. Conheço pessoas que são derrubadas pelos gigantes na sua vida todos os anos, todas as semanas, todos os meses. Conheço pessoas que o maior inimigo delas são elas mesmas, dentro delas. Pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas. Sabe aquela frase que a gente conhece em para-choque de carro ou de caminhão, que diz assim, nós capota, mas não breca? Tenho encontrado pessoas assim, eu não mudo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela. Não, queridos, você é filho do Deus vivo e poderoso, você pode mudar. Você pode mudar o seu estilo de ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir e reagir às dificuldades da vida. Se você começar a acreditar que não tem jeito para você, não tem mesmo. Porque Deus não vai forçar, Deus vai trabalhar na tua vida. Deus vai ministrar no teu coração para dizer, olha, você precisa crescer, passar de nível, superar as dificuldades da vida, é poder ir no nível, numa fase muito mais além. Queridos, se você não aprender isso, todos os anos, você vai patinar e vai manter as lutas e as circunstâncias que têm o propósito de parar você, de impedir de você crescer, decolar. Queridos, o avião só decola no final da pista. Então tem tempo para você, tem esperança para você, tem oportunidade para você em nome de Jesus. Agora, quando você entende isso, que eu preciso crescer nos relacionamentos, crescer diante da perseverança, das lutas, das dificuldades. Queridos, quando eu começo a entender isso, a minha maneira de enxergar a vida, o mundo, as circunstâncias mudam. Porque antes, quando alguém dizia uma palavra que tinha o propósito de derrubar, de atingir o nosso coração, a gente ficava moado. Quando a gente começa a crescer, a gente vai aprendendo que aquela palavra não é para mim, porque eu sei que eu sou filho do Deus vivo e poderoso. Eu não tenho medo. Querido, se for para pagar mico para o Senhor Jesus, conta comigo, estou dentro. Eu lembro uma vez, estávamos indo para uma célula, eu cheguei animado, estava com violão nas costas, naquela época a gente tocava, fazia o louvor com violão. Eu cheguei numa casa assim, o portão estava aberto de elevação, e eu cheguei brincando, aqui é aqui. E aí o pessoal olhou para mim, uma pessoa estranha, e falou assim, como assim? Falei, aqui não mora fulano de tal? Não, eu estava na casa errada. E aí eu falei assim, perdão aí, desculpa, já saí. Minha esposa falou assim, você é doido? Eu falei assim, por Jesus sim. Paguei um mico, mas não tem problema. Sabe, queridos, quando a gente começa a crescer pessoalmente, a gente muda. Pessoas que querem crescer são pessoas que sonham. As dificuldades da vida não têm mais força para tirar você da estrada do crescimento, porque você sonha, porque você está aberto para crescer pessoalmente. As experiências da vida vão somar e não sugar
de você aquilo que você tem de bom. Terceira coisa que eu vou aprendendo aqui, queridos, é que crescer como líder, né? Crescer como líder. Você pode repetir comigo? Crescer como líder. Esse discípulo aqui, queridos, era um líder. Ele demonstrou isso aqui no versículo 2. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Amados, liderar não é ocupar uma função de liderança. Não é estar, por exemplo, como líder de uma célula, como supervisor, um líder de um ministério. Não é ocupar um cargo, uma função de liderança. Liderança é influenciar pessoas. E influenciar de maneira positiva. Porque se você influencia de maneira negativa, a gente já sabe que esse tipo de liderança não é aprovada por Deus. Exercer liderança que cause influência. Eliseu aqui influenciou as pessoas a realizar o projeto de crescimento que Deus tinha para a vida deles. A gente precisa exercer influência. Eu lembro, queridos, que uma jovem que estava na Cracolândia, ela vivia, tem uma rua lá, não lembro o nome, mas eu chamo de Rua dos Zumbis, porque são mais ou menos 3.000 pessoas, dependentes de drogas. É uma cena que parece cena de filme. Pessoas maltrapilhas, mal cheirosas, estão quase que em transe por causa das drogas. 3.000 pessoas numa rua, irmãos. É uma coisa que impacta, você não tem como esquecer. Uma dessas moças que estavam lá nas drogas, na prostituição, ela foi alcançada pelo trabalho da Cristolândia. E aí, ela saiu das drogas, saiu da prostituição e chegou à universidade. E lá naquela universidade, o professor, por mais ou menos 20 minutos, estava dizendo, Deus não existe. E ele argumentava e nenhum aluno se manifestava. Quando aquele professor terminou de falar, aquela jovem, Mônica, levantou a mão e disse, professor, eu posso dar o meu testemunho sobre esse tema que o senhor está falando? Ele disse, sim. E ela começou a contar, olha, eu vivia na Cracolândia, dependia das drogas, vivia na prostituição, eu estava perdida. E foi esse Deus que o Senhor disse que não existe, que transformou a minha vida. Esse Deus que o Senhor está tentando dizer que Ele não age, Ele transformou a minha vida. E se eu hoje estou aqui, é por causa de Deus. E queridos, ela começa a dizer que vários crentes secretos começam a dizer, eu também sou crente, eu também sou crente. Liderança é influência. A gente precisa começar a compartilhar aquilo que Deus está realizando na minha vida. Mas pastor, Deus não está fazendo nada. Então, meu amado, é hora de você se ajoelhar e dizer, Senhor, eu quero começar a sonhar os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero começar a crescer pessoalmente. Eu quero começar a exercer influência na vida das pessoas. Porque, meus amados irmãos, eu tenho um jovem, JP, na nossa célula. JP, ele não era crente, era ateu. Mas o testemunho dos seus avós, foi batizado aqui mês passado, o testemunho dos seus avós foi mostrando, Deus existe, Deus age, Deus é poderoso, e ele mesmo foi testemunhando, eu era tão orgulhoso que não queria admitir que Deus existia, mas chegou um momento que como uma represa, as comportas se abriram, da graça de Deus, veio sobre ele, e ele falou assim, eu não aguento mais, eu preciso desse Deus, e toda semana ele tem uma experiência para contar. E uma dessas foi que ele estava andando na rua, viu um livro, né, alguma coisa na vida cristã. Ele pegou aquele livro na rua, no chão, né, do bairro, e ele começou a ler. Tamanha era a fome dele. Você não precisa estar exercendo uma função de liderança, mas você pode exercer influência, aonde você estiver, para a glória de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como está o seu nível de influência sobre as pessoas que caminham próximo de você? Como é que está? 0, não causa influência nenhuma, negativa, porque a sua influência talvez é negativa,
Alguém fala, puxa vida, você viu, o negócio estava ruim. É mesmo. E aí você vai ajudando a pessoa a ir mais para baixo. Quero desafiar o teu coração nessa manhã a começar a exercer uma influência positiva. A começar a abençoar a vida das pessoas para sair de um patamar para algo melhor, para algo maior. Uma vez ouvi o testemunho de uma jovem que dizia assim, puxa vida, como é gostoso estar aqui na célula, sabe por quê? Porque aqui eu posso ser eu mesmo. Eu não preciso ficar preocupada se o que eu vou falar está errado ou está certo, porque eu sei que se estiver errado, vocês vão me corrigir em amor. Eu posso ser eu mesmo. Estive em outros ambientes, e dizia ambientes cristãos, em que ali parecia que não tinha pecado nenhum, crente não tinha erro nenhum. Mas, queridos, às vezes a gente está tão acostumado à rotina, e a gente fala assim, não, o que é que os outros vão pensar se eu falar dos meus erros? Deixa eu dizer uma coisa, queridos, ao pé da cruz, eu e você somos iguais. Ao pé da cruz, você e eu somos iguais. A gente precisa exercer liderança que influencia pessoas, que tira aquelas pessoas da desesperança para poder caminhar no amor de Cristo Jesus. Pessoas que crescem, sonham. Cresce pessoalmente, cresce como líderes. Quarto, a gente vai aprendendo que segredos da vida, segredos espirituais da vida, envolvem não apenas sonhar, crescer pessoalmente, crescer como líder, mas eu preciso também de um discipulador. Repete comigo, eu preciso de um discipulador. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu vou aprendendo que cada pessoa precisa de um discipulador. E deixa eu dizer duas coisas importantes. Discipulador não é eterno, o discipulado é. Não a pessoa que vai te discipular, mas o discipulado, o aprendizado, o crescimento precisa ser eterno. Segundo, não espere, não imagine que a pessoa que vai caminhar contigo seja perfeita, porque não existe, só Jesus. E mesmo Jesus sendo perfeito, caminhou com os 12 e Judas o traiu. Mesmo sendo o próprio Deus que vinha na viração do dia no jardim do Éden para visitar Adão e Eva, eles ainda escolheram a desobediência. Então não espere perfeição. Quando a gente está falando de discipulado ou discipulador, é a pessoa que vai caminhar com você, vai te ajudar, vai fazer você crescer. Versículo 3 está dizendo aqui que Eliseu foi convidado para ir com os discípulos para cortar madeira, queridos. Se Eliseu não tivesse ido, não teria recuperado a madeira, né, do machado que caiu na água. Olha a figura presente do discipulador na sua vida. Ele precisa marcar positivamente. Eu fico imaginando pessoas que querem crescer, até começaram a crescer, queridos, e pararam. Pararam de crescer. Pararam de crescer porque ou abandonaram conselhos, orientações, ou abandonaram o próprio discipulador, as próprias orientações da palavra de Deus. E aí a gente começa a travar na vida. Parece que a gente não vai, não flui, não prossegue, não caminha. Deus está dizendo para nós que a gente precisa perseverar no caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem um filho, tem uma filha, eles erram. Nem vou perguntar sim ou não, porque eu sei que erram. Eu, como filho, errei muitas vezes. Eu tenho um filho de 28 anos, errou muitas vezes. Eu pergunto, a gente desiste dos nossos filhos, sim ou não, irmãos? Não. Tem hora que a gente quer pegar, né, pela orelha ali, e a gente fala, Senhor, me dá sabedoria, porque se o Senhor me der força, eu vou arrancar a orelha dele ou dela. Mas você não desiste do seu filho ou da sua filha. Deus também não desiste de você nem de mim. Por que você vai desistir
de abençoar a vida das pessoas. Discipulador é aquele que pode falar a sua vida e dizer, olha, meu amado, você está errado. Você pode fazer o que você quer, mas está errado. Vai ter consequências na sua vida. Discipulador ou discipulador é aquela pessoa que vai chegar e sabe como você trata o seu marido, sua esposa, seus filhos. Como seus filhos tratam. Porque, queridos, é muito fácil a gente falar da palavra, é muito fácil a gente ministrar a palavra na vida da pessoa, mas o desafio é ministrar a palavra na sua vida, na minha vida. É olhar como é que é o dia a dia. Esses detalhes, amados, vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Quem anda sozinho, ou já caiu ou vai cair. Quem anda sozinho, ou já caiu ou vai cair. Eu não estou jogando maldição sobre a sua vida. Eu estou dizendo uma realidade. Porque quem prefere caminhar sozinho, das duas uma. Ou ele é tão orgulhoso que diz assim, ninguém está no meu nível, está todo mundo lá embaixo. E o orgulho precede a queda. Quem caminha sozinho, ou já caiu, já se decepcionou, está tão ferido que não permite ninguém se aproximar da sua vida. Ele vai dizer, quem é você para me ensinar alguma coisa? Lá em Santarém, um tio estava sendo acompanhado, discipulado pelo seu sobrinho. O tio não tinha somente mais idade do que o seu sobrinho. Ele tinha mais experiência de vida cristã. E aí, quando a gente perguntou para ele, você não fica constrangido de ser ensinado por uma pessoa mais nova do que você? Ele falou, olha, eu não tenho problema, sabe por quê? Ele tem mais autoridade espiritual do que eu. Ele tem tido mais vida com Deus do que eu. Então, eu reconheço, ele tem palavras que eu não consigo. Eu leio mesmo a Bíblia que ele, eu frequento a mesma igreja que ele, mas ele está produzindo frutos para a glória de Deus. Então, não tem problema dele me ensinar. A gente precisa quebrar barreiras, queridos, que impede da graça de Deus ministrar na nossa vida. De novo, ao pés da cruz, todos nós somos iguais. É importante ter alguém na minha vida para me ajudar a crescer sempre, sempre, sempre. Pessoas que querem desenvolver, descobrir os segredos espirituais da vida são pessoas que sonham, são pessoas que crescem, né, pessoalmente, são pessoas que exercem influência positiva na vida das pessoas, são pessoas que têm discipuladores, gente acompanhando e caminhando com ela. Quinto, invista em pessoas certas. Pode repetir comigo? Invista em pessoas certas. Se você quer crescer, você precisa investir em pessoas certas. Se você tem uma escola, você vai contratar professores, tem que contratar os professores certos. Se você está numa empresa, tem que contratar as pessoas certas. Se você vai contratar alguém para trabalhar na sua casa como doméstica, você precisa contratar a pessoa certa. Você precisa investir em pessoas certas. Se você é líder de um pequeno grupo, você precisa investir nas pessoas certas ali dentro do seu pequeno grupo. Porque se você investir na pessoa errada, você vai perder tempo. Você vai viver frustrações. E você vai ter experiências negativas. Então comece a investir em pessoas certas. Porque, meu amado, a gente pode estar aqui e a gente pode estar conectado com o mundo lá fora, querendo saber o que está acontecendo com a eleição, querendo saber sobre outras coisas, menos estar conectado com a palavra de Deus. Você está dentro do templo, mas fora da vontade de Deus. Eu brinco dizendo, você está na festa e fora da festa. Invista em pessoas certas. Se você não investir em pessoas certas, você vai dar tiro para tudo que é lado. Você vai estar atirando para tudo que é lado e não vai acertar. Você precisa selecionar as pessoas certas. 2 Timóteo 2,2 nos ensina a fazer isso. Diz assim o texto: ensina que devemos praticar o que ouvimos
o que vimos e passar esses ensinamentos para pessoas fiéis e idôneas. Querido, o que você está ouvindo? O que você está ouvindo? A quem você está ouvindo? O que você está vendo, assistindo? Aonde seus olhos correm, seja diante das pessoas, ou quando você está sozinho. O texto está dizendo, olha, aquilo que ouvimos, aquilo que vimos, nós devemos passar. Então, vai a partir da experiência que vivimos. Queridos, eu posso ensinar lendo um livro e passar conhecimento. Mas quando eu estou vivendo, eu vou reproduzir frutos. Conheço muita gente que passa conhecimento, que ministra algo que não vive. Mas quando a gente começa a viver, a gente vai reproduzindo frutos. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Se você não está saudável, não reproduz a sua liderança. Se você não está saudável, não reproduza a sua liderança. Corra para os pés do Senhor Jesus. Você tem sido uma pessoa fiel, como diz aqui o texto de 2 Timóteo 2:2? Você tem sido ensinável. Tem pessoas que sabem tanto, está tão cheia, que não cabe nada da parte de Deus na vida da pessoa. Jesus nos ensina, querido, que ele caminhou com 12. Ele escolheu 12, entre a multidão, ele chamou 12, vamos caminhar junto. Desses 12, o Senhor Jesus ainda caminhou mais perto ainda de 3. Pedro, João e Tiago. E dos 3 ainda caminhou com um muito mais perto ainda. Querido, se Jesus fez isso, quem sou eu e você para desprezar essa realidade? Eu preciso aprender a ser ensinável. Sempre, meus amados, haverá uma multidão para ser cuidada. Sempre haverá. E a multidão nos ensina a palavra de Deus, que ela estava muito mais preocupada em receber. Lá na multiplicação dos pães e dos peixes, eles estavam preocupados em receber. E às vezes discípulos do Senhor Jesus, que caminham com o Senhor Jesus, não está aberto para ser ensinável. Pedro mesmo falou, olha, Senhor, vamos despedir a multidão, que a responsabilidade não é nossa não. Jesus disse, dar-lhes vós mesmo de comer. Mas como? A gente quer sempre se livrar das pessoas, da responsabilidade, do compromisso. Nós sempre vamos ter a multidão próxima da gente. A gente sempre vai ter, queridos, seguidores ocasionais, aqueles que estão próximos, mas eles estão prontos para dar um passo para trás e abandonar. Ah, não, isso é duro demais. Assim não está. Imagina se Jesus dissesse assim, Deus, não dá não. Ir para a cruz por causa desse povo? Não, Deus, dá não. Jesus não disse isso. E lá na cruz, o Senhor Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas, queridos, apesar de ter a multidão, apesar de ter seguidores ocasionais, sempre vai ter gente que vai querer andar pertinho de você. Sempre vai ter gente que vai dizer assim, eu quero caminhar contigo, eu quero aprender contigo, eu quero descobrir isso que você está aprendendo. Deus sempre vai colocar pessoas assim na nossa vida, para a gente investir tempo, energia. Existe uma lei chamada Lei de Pareto, a Lei 80-20. É uma lei italiana, é um economista italiano que conseguiu identificar uma coisa, que na economia italiana, 80% das pessoas desfrutavam do desenvolvimento de 20 pessoas, de 20% da população italiana. Então ele resolveu ir para as fábricas, as empresas italianas, e descobriu a mesma coisa, que 20% dos empregados daquela empresa produziam pelos 80%. É a lei de Pareto, a lei 80-20. E às vezes eu fico perguntando, será que na igreja não é assim? Que tem 20% que trabalha, que tem a gana, que tem a garra, que parte para a luta.
e produz o que os outros 80% não fazem? Agora imagina pegar esses 20%, descobrir esses amados e amadas que produzem para a glória de Deus, e você começa a investir mais tempo, começa a treinar melhor, eles vão produzir, como diz o texto, a 20, a 30, a 100. Segredos espirituais da vida, a gente precisa aprender a sonhar, crescer pessoalmente, crescer na nossa liderança. A gente precisa ter um discipulador, mas a gente precisa também, queridos, investir em pessoas certas. Sexta coisa que eu aprendo nesse texto: mantenha-se focado. Repete comigo: mantenha-se focado. Versículo 4 vai dizendo, queridos, que e foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Eles foram com aquele propósito. Eles poderiam descansar na sombra, tomar água fresca. Não, eles foram com um propósito: cortar árvores. Queridos, manter o foco vai potencializar ainda mais o que desejamos realizar e concretizar em nossos sonhos. Quando eu estou focado, eu vou concentrar energias, esforço, trabalho, tempo, tudo naquilo que eu coloquei o meu foco. Conhece pessoas que começam algo, mas nunca termina? Falta foco. Eu preciso estar focado. Tem pessoas que têm habilidade de trabalhar, né? Como eu brinco assim, é aquela mãe que está grávida, lavando a louça, com um filho aqui do lado, lavando com a mão, e ele diz assim: marido, a informação está errada, não é isso não. Sabe fazer muitas coisas ao mesmo tempo e faz bem. E às vezes o marido vai fazer uma só e faz mal feita. A gente precisa manter o foco. Tem pessoas que têm habilidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Amém. Mas ela está focada naquelas várias coisas. Tem pessoas que precisam estar focadas em uma delas. E tem pessoas que, eu tenho um projeto, em janeiro de 2018, começaram a ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos em outubro e ele está pensando em ler a Bíblia toda em um ano. Vai chegar dezembro e ele vai dizer: eu continuo pensando em ler a Bíblia toda em um ano. Não tem foco. Eu preciso manter o foco. Quais são os focos que você tem para os próximos 13 meses na sua vida? Para outubro, novembro, dezembro. Pastor, o meu foco é férias, estou cansado. O que você está fazendo? Nada. E cansa, pastor, não fazer nada cansa. Quero tirar férias. Mantenha o foco, meu amado. Sétima coisa que a gente aprende: lute para não perder pessoas importantes. Repete comigo: lute para não perder pessoas importantes. É importante, é importante, é importante. Queridos, um dos discípulos aqui estava cortando, a madeira e o ferro caiu na água. O ferro aqui era instrumento importante para realizar a vontade que eles tinham ali, a vontade de Deus de ampliar, de crescer, de construir um espaço maior. Nada há mais importante do que pessoas chaves na nossa equipe ou andando ao nosso lado. Pessoas são importantes. Mais importante do que as coisas. Assim como o ferro do machado era a ferramenta muito crucial, assim também são as pessoas, são ferramentas de Deus para a gente ajudar a chegar nos projetos que Deus tem para a nossa vida. Deus vai colocar pessoas chaves para mim e para você. Invista, faça de tudo para não perder. Não estou dizendo para bajular, mas não perca pessoas importantes. Tem gente que, não vou lá, não vou me rebaixar, me colocar lá e dizer que errei. Se quiser, ela vem aqui. Se humilha, irmão. A palavra de Deus diz que Deus derrama graça àqueles que são humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Está lá Tiago 4, 6, 7 e 8. Faça de tudo para não perder pessoas. Às vezes a gente fala algo e fere. Vá lá. Estava conversando com um amado irmão
e sugeri para ler aquele livro chamado Isca de Satanás, do John Bevere. Ele começou a ler. E 2 semanas depois, ele conversando, ele disse, olha, Deus me fez ver que eu preciso ir na casa de algumas pessoas para pedir perdão. Eu falei assim, glória a Deus. Porque foi Deus que colocou isso no coração, não foi eu. E ele disse, olha, ora por mim, porque eu preciso ir na casa de fulano, beltrano, e algumas pessoas que ele disse, eu falei assim, meu Deus, Deus tem que fazer 2 milagres, ele ir na casa e a pessoa ouvir, e não matar. Sabe, quando a gente está aberto para ser ensinável, a gente não vai querer perder pessoas. Estava num ambiente, num local fora da nossa igreja, estava num encontro de pastores este ano, e aí um pastor estava abrindo o coração comigo, que fazia 15 anos, que ele nutria ódio de um outro pastor, por uma palavra que ele deu. Ele terminou de falar e não tinha nada combinado, aquele pastor, de quem ele nutria ódio, chegou. Ele falou assim, Deus, e agora? Como é que a gente chupa essa manga, não é isso que a gente fala? Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e eu entendi, ele fez assim com os ombros, né? Sei que você sabe. Eu não posso perder a oportunidade, irmãos. Eu falei assim, fulano, vou chamar de João aqui, ó. O José tem algo para compartilhar contigo. Eu vou fazer uma ponte aqui, e depois ele continua. E à medida que ia falando, queridos, os dois começaram a chorar. Porque o João, que ofendeu há 15 anos atrás, não tinha intenção, não tinha propósito, mas ofendeu. E ele falou, cara, você me perdoa? E o José falou assim, cara, você me perdoa? Eu falei, não, mas eu que te feri. Não, é que eu nutri por 15 anos, eu podia ter encurtado esse caminho, e antes mesmo ter falado com você. A gente vai perdendo pessoas, porque a gente não quer se humilhar. A gente quer chegar no resultado, mas a gente não está disposto a pagar o preço. Existe possibilidade também de perder algumas coisas, queridos, nessa caminhada que Deus vai nos dando, para realizar o sonho que Deus tem na nossa vida. Às vezes a gente vai perdendo algumas coisas como o ânimo, a motivação, a determinação. E queridos, quando a gente perde essas coisas, os nossos sonhos não vão se realizar. A gente não pode perder a gana, a garra, a determinação, a motivação. Todos nós já conhecemos, vimos de alguma forma, e eu quero ir para a conclusão aqui, a empresa Coca-Cola, todos nós já ouvimos falar, mas tem um dado que você não ouviu falar. 97% da população mundial, mais de 7 bilhões de pessoas, 97% da população mundial já ouviu falar da Coca-Cola. 72% da população mundial já viram uma lata de Coca-Cola, seja numa propaganda, seja no lixo, no chão, mas viram 72% da população mundial. 51% da população mundial já experimentaram, já tomaram uma Coca-Cola. Detalhe, a Coca-Cola surgiu nos anos 20, não como uma igreja, há 2000 anos atrás. Eu creio que se Deus tivesse dado à empresa Coca-Cola a missão de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus ao mundo, com certeza 97% da população mundial já teria ouvido falar do Senhor Jesus. Por que nós, Igreja do Senhor, não temos conseguido? Talvez está faltando esses segredos para nós. Você parou de sonhar com aquilo que Deus tinha. Você parou de crescer. Você parou de exercer influência positiva para abençoar a vida de alguém. Talvez você abandonou o discipulado. Você não investiu em pessoas certas.
Talvez você perdeu o foco. E você abriu mão das pessoas certas que Deus trouxe para você. Feche os seus olhos. Pai querido, nessa manhã tão tremenda, Senhor, nessa manhã tão abençoadora em que o Senhor nos confronta com a Tua palavra, Senhor. Talvez há pessoas aqui que pararam de sonhar os sonhos do Senhor, pelas frustrações da vida, pelas decepções com as organizações. Deus, nos faz sonhar de novo os sonhos do Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós, independente da idade, independente da circunstância que nós estamos vivendo, traz de novo o sonho do Senhor no nosso coração. Acende, Senhor, ateia o fogo na nossa vida, como temos cantado muitas vezes no hino, aviva-nos, Senhor, então traz os sonhos dos céus sobre nossa vida. Senhor, nos ajuda a crescer pessoalmente. Talvez há pessoas aqui que pararam há muito tempo de crescer na sua vida. Ele cresceu, foi o vocabulário de murmuração, de crítica, mas parou de crescer, não passou de fase, não cresceu no nível, ainda continua raso. Senhor, traz em nome de Jesus temor no nosso coração, para a gente começar a crescer pessoalmente para a Tua glória. Senhor, nos ajuda, porque não tem como a gente fugir de uma liderança. Nós somos líderes, se nós somos crentes em Jesus, nós somos líderes, homens, mulheres, jovens, ou da terceira idade, não importa. Nos ajuda a exercer uma influência na nossa liderança. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a buscar alguém que possa abençoar a nossa caminhada, o nosso crescimento, um discipulador, uma discipuladora, alguém que está andando com o Senhor e a gente vê, eu preciso mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Pai, não deixa a gente esquecer o foco que o Senhor tem é para a gente ser mais parecido com o Senhor, para a gente andar em novidade de vida, em santidade. Deus nos faz andar no foco, para a gente ganhar a cidade de Campo Grande para Jesus. E, ó Pai, não deixa a gente abrir mão das pessoas chaves que o Senhor tem colocado na nossa vida. Algumas delas a gente vai ter que investir muita energia, muito tempo caminhando com elas, vai ter que chorar bastante, mas, ó Deus, a Tua promessa é que elas ouvindo e vindo, percebendo o ensinamento, vão ser pessoas fiéis, idôneas, que vão reproduzir a mesma graça do Senhor. Faz isso, Senhor, nesta manhã. Eu oro agradecido em Cristo Jesus por cada pessoa preciosa nessa manhã. Eu oro no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos ouvir o nosso pós-lúdio e que você tenha uma semana abençoada. Que você possa, se vai fazer isso, votar consciente para abençoar a nossa nação, na certeza absoluta de que o nosso Deus nos ouve e nos atende. Vamos ouvir o pós-lúdio.